boa noite. Mais uma quarta-feira, próximo das 19 horas. Hoje o atraso foi de minha responsabilidade. Não minha, né? O trânsito de BH tá complicado demais. Então a gente sai com antecedência que a gente espera adequada, mas o trânsito nos surpreende. Então, próximo das 19 horas, nessa quarta-feira tradicional, mais um Rota Med podcast. Hoje recebendo outro médico que vai falar pra gente aqui acerca da sua experiência. Já passaram por aqui médicos, já passou também uma fonoaudióloga, trazendo sempre muito boas lições pra gente. Hoje, nós estamos aqui com um médico formado pela Univasso, Ipatinga, Minas Gerais. Depois ele vai contar um pouco pra gente sobre a sua formação. Atuou em urgência e emergência durante a pandemia em Dom Cavate, Minas Gerais, uma cidade aqui, na região de João Molevade ali? Não, é pra frente de frente, Apu, né? Ipatinga. Isso. E o Hospital Margarida e João Molevade, atualmente é do programa Mais Médicos pelo Brasil, em Dom Cavate, e atua na urgência e emergência no Hospital São José, em Nova Era, Minas Gerais. É um médico que traz no seu corpo as marcas da medicina. Nós vamos falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, doutor Ícaro Salgado. Muito bem-vindo, querido. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, nosso ilustre companheiro Ben Mendes Imagina. aqui e a equipe, pessoas muito competentes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso te receber aqui e com certeza teremos bons momentos. Vamos lá, doutor. Eu sempre começo com os nossos convidados falando sobre a sua trajetória na medicina. Uhum. Como a medicina veio para a vida desse convidado, desse médico. Sempre foi sonho? Não? Como foi na sua vida a medicina? Bom, na minha vida a medicina ela aconteceu quase como um acaso, né? Eu era jovem, eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer o serviço militar, vim do interior de São Paulo. E eu trabalhava como garçom na época, né? Eu não estava totalmente feliz na minha profissão e resolvi estudar. Apesar de ser novo, eu já era casado e Sim. acabei decidindo, então, por estudar para prestar concursos públicos, acabei fazendo um cursinho pré-vestibular, descobrindo outros sonhos, outras coisas, né? Quantos anos na época? Eu tinha 19 anos. 19 anos. E então fiz o cursinho pré-vestibular, descobri novas experiências, novos sonhos. Fui aprovado em alguns concursos militares que eu queria na época e consegui ganhar uma bolsa 100% pelo ProUni, Sim. em uma para faculdade de medicina que é particular, ali em Patinga, Sim. e vim Então você traçar. chegou a assumir o cargo público de militar ou não? Eu fiz o serviço militar obrigatório. Sim. Eu cheguei a passar na academia da polícia para soldado em São Paulo e depois na academia de oficiais, Certo. mas não cheguei a cursá-la. Ah, sim. Eu Mas larguei e pela medicina. fui fazer medicina e não me arrependo, né? Sim, Foi uma sim. experiência fantástica. Tenho certeza. E você casou com quantos anos? Eu tinha 18 anos na época. 18 anos. Tava um ano. Tem filhos agora? Eu tenho 3. Tem 3 Tenho filhos? 3. Bacana. Trigêmeas. É mesmo? É, Trigêmeas? Trigêmeas de mães diferentes. Ah, entendi. Isso é história para outro podcast. Tá bom, depois você explica isso pra gente. Mas vamos lá, doutor. Então, você se forma em medicina e quando você se formou? Você formou em 2019. Final de 2019 foi onde estava iniciando a pandemia no mundo, né? Exatamente, estava iniciando o mundo, então vem a sua formação. Então, em 2020, quando ela chega ao Brasil, ela chega em março de 2020, Por aí. né, no Isso. Brasil, você já estava formado, então era um médico recém-formado. Recém-formado. E vai para a linha de frente do enfrentamento da Covid. Como foi essa experiência? Porque era algo muito novo no mundo inteiro, né? Era muito novo. Eu me lembro que o que nós sabíamos sobre o Covid era o que vinha do exterior, né? Sim. Ainda eu me lembro na época na China, na Itália. Então, eu fiz alguns programas em um rádio local da cidade, então falava muita coisa que, na verdade, nós não conhecíamos, né? Sim. A expectativa é que fosse passar logo, né? Acredito que ninguém esperava mais de 2 anos, Sim. né? E foi tudo muito novo, né? Sim. E gerou medo? Gerou medo, gerou angústia em todos, né? Me lembro que vieram pessoas da Itália na época ficar ali em Dom Cavate, então nós fazíamos visita domiciliar a essas pessoas, mas nós não tínhamos teste, era mais um bate-papo mesmo e pesquisando como seria, né? Tudo muito novo, tudo muito difícil. Sim. E aí, você assume lá a urgência e emergência já, né? Em Dom Cavate. Já assumi em Dom Cavate e no Hospital Margarida, E no João Molevade. O que te mais surpreendeu, assim, nessa
essa primeira experiência com esse vírus novo, com essa doença nova? Porque eu falo isso porque eu imagino que assim que você se forma, você vai esperar encontrar aquilo que é mais regular, né, que é mais Isso. corriqueiro. De repente vem algo muito novo. Assim, o que mais te surpreendia nessa experiência? Eu acredito que foi a rapidez com que se espalhou, né? Uhum, É, de certa forma, os hospitais, os locais, eles se prepararam para essa sim, pandemia, mas foi muito mais do que nós esperávamos, né? exato. Principalmente nos picos. Não houve apenas um pico, né? Uhum, Tiveram alguns sim. picos e sempre nesses picos Uhum. superlotava, ultrapassava mesmo o preparo e a expectativa, né? E isso foi, eu fiquei muito surpreso com a rapidez com que alastrou, né? Avançou. Dom Cavacho está quantos quilômetros de BH, mais ou menos? Deve estar uns 400 quilômetros, por Acho que um aí. pouco menos. Um É, pouco é menos. uns 80 quilômetros de De Patinga. Ipatinga. Então deve dar quase isso aí, uns 400 quilômetros. Eu fico imaginando, eu tô te perguntando isso porque aqui na capital, Belo Horizonte, ou nas grandes capitais, né, você imagina que tenha estrutura para enfrentar, os hospitais são bem estruturados, né, para enfrentar situações de adversidade. Mas nas cidades mais interioranas, a gente espera que o serviço não seja de tanta especialidade ou de estrutura quanto é nas capitais. Como era lá no interior? É claro que nas cidades do interior é uma ciência, é, é uma tecnologia leve, né? Sim. É o profissional atuante ali Uhum. e acabou que nós precisamos fazer. As ações lá eram muito fora do protocolo, né? Sim. Principalmente nas épocas que os hospitais estavam lotados, nós fazíamos como se fosse uma internação domiciliar com o paciente mesmo, com o Sim. galão de oxigênio na casa do paciente. Eram Certo. coisas assim que não está escrita nos livros, né? Sim. Nós precisávamos tomar essas medidas emergenciais. E se adaptar, né, Nos à situação. adaptarmos, é claro, com um recurso mais limitado, né? Sim. Era quase, já que você prestou a carreira militar aí, era quase um cenário de guerra, né? Na verdade, foi uma medicina de guerra, né? Sim. Assim, você conseguiu definir bem isso. Tanto a Uhum. medicina de guerra quanto a situação, né? O estresse pós-traumático dos Sim. profissionais atuantes, tudo isso. Foi uma situação, assim, que eu não consigo imaginar acontecendo novamente, né? Foi. Sim. Você acha que o mundo consegue mais uma? Rapaz, eu acho que nós temos que nos Nos preparar, preparar, né? né? Acho que isso foi um alerta, né? Mas Sim. é claro que tudo é muito difícil. E eu acho que como o Covid ficou muito restrito a essa questão hospitalar, Uhum. tem muita gente que até hoje não sabe qual que foi a dimensão disso, né? Exatamente. Doutor, você falou aí de tecnologia leve, tecnologia. Aí eu me lembrei das aulas lá da medicina, de tecnologia leve, tecnologia dura. Mas tem gente que não sabe o que é isso. Explica pra gente. Tecnologia leve, o que é? Tecnologia leve está mais relacionada às pessoas trabalhando, uma aferição de pressão, e que não que seja menos importante. Exato. Pelo contrário, você aferir uma Uhum. pressão numa gestante ali, prevenir é, Importantíssimo. um- um- uma evolução de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, é Uhum. uma das principais causas de mortalidade. Mas está relacionado a uma tecnologia é, que envolve mais as pessoas, mais a equipe, né? E Sim. claro que num lugar maior que comporta um investimento maior, que tem uma renda maior, Uhum. você fica com as tecnologias mais pesadas, um tomógrafo, por exemplo, né? Uhum. Certo. Olha só, vamos lá então. Nós estamos falando essencialmente da Covid, né? Hoje pode parecer uma informação banal, mas ainda tem gente que não sabe da gravidade dessa doença, né? Tem gente ainda que não sabe sequer o que é essa doença, né? Compara de forma errada a outras doenças aí. Eu quero aproveitar da sua expertise para explicar para gente o que é esta infecção, o que é a Covid-19. Bom, na verdade, o vírus Covid nós Uhum, já conhecíamos uhum, anteriormente, né? Eu acredito que não sabia que ele tinha um potencial de pandemia tão forte, mas já conhecia antigamente, sabia que era um vírus que podia causar uma lesão renal. Eu acho até interessante, a gente pode comentar uhum, sobre isso. Boa parte das pessoas que complicavam de Covid e acabavam vindo a óbito, às vezes não era nem por questão pulmonar, era uma uhum, descompensação renal. A uhum. literatura ainda, ela não sabe com exatidão qual porcentagem de lesão renal que o vírus faz. Entre Certo. 10 e 35% nos Uhum. pacientes graves é maior. Mas muita gente não sabe que boa parte dos óbitos ocasionados pela Covid vinha secundária a uma insuficiência renal que o Covid fazia. É claro que também as drogas que Uhum. se usam no paciente entubado, Sim. antibiótico, acabava lesionando o rim também.
Mas basicamente é um vírus que lesiona o parênquima pulmonar, né? Impede essa troca gasosa. Uma evolução muito rápida e prolongada, né? Você tinha as evoluções do paciente da forma aguda no Covid, mas você tinha o pós-Covid também, que demorava Sim. meses. Às vezes, depois de alguns meses, o paciente fazia infecção secundária, uma pneumonia bacteriana secundária e falecia. E então, foi um vírus muito difícil mesmo. Apesar de nós já conhecermos ele antes, Sim. foi como uma coisa nova. E qual era o momento mais crítico do cuidado desses pacientes? De fato, era o momento da intubação, quando precisava decidir pela intubação? É claro, o paciente quando chegava, todo paciente, quando chega no ponto de necessitar de uma intubação, de uma ventilação mecânica, é porque já se esgotaram os recursos ali é, que nós tínhamos de oxigênio, de oferta. É como se fosse, eu sempre comparo a intubação como se fosse uma segunda chance do paciente. A gente não intuba o paciente sem uma indicação formal assim, né? Quando ele tá numa situação incompatível com a vida é que a gente tenta essa segunda chance. Então, é claro, o paciente que evoluía ao ponto de ser intubado, ele já estava mais complicado, né? Normalmente havia outras comorbidades com ele, diabetes mellitus, obesidade, que faziam esse quadro complicar, né? E tinha muita resistência por parte do paciente que podia se manifestar ou do familiar? Tinha, claro, isso foi um Uhum. problema social gigante que nós enfrentamos com o Covid, porque existem algumas épocas na medicina que se misturam a ciência com a questão social. Sim. Não tem como se separar. Por exemplo, houve lockdowns que fizeram com que empresas fechassem, pessoas viessem à Uhum. falência. Então, há sempre essa briga social. Isso não é novo, né? Desde a Não, não é revolta novo. da vacina no Rio de Sim, Janeiro, né? sim. Muitas vezes a ciência médica acaba interferindo demais na sociedade. Uhum. Então, havia resistência tanto da existência do vírus, das complicações e da Sim, necessidade de intubação. Claro que a intubação é uma coisa trágica, né? Você sim. tira o processo fisiológico da pessoa, você tem que Uhum. controlar a pressão normalmente da pessoa via Sim, medicação. sim. Você deve estar estudando Então, bastante sobre então, isso, né? tamo lá. Não é fisiológico, é muito Sim, agressivo, né? sim, Mas é sim, quando não tinha outra opção. sim. Mas houve muita resistência, a questão de entendimento sobre a doença cultural que virou, né? Acabou interferindo bastante, né? E acabou, então, doutor Ícaro, que você tendo esse contato diretamente com o paciente, com os seus familiares, você atravessou histórias, né? Histórias atravessaram a sua vida. E você decidiu, então, fazer algo que é um pouco diferente da gente ver por parte de médicos, que é deixar marcado no seu corpo isso, essas frases. Você tem algumas tatuagens, né? Você direto ao ponto. Você tem algumas tatuagens. Que tatuagens são essas? Na verdade, essas tatuagens que eu fiz, poucas pessoas sabem disso, até do meu próprio convívio particular, poucas pessoas sabem o real Sim. significado delas, né? Na época eu ficava muito chocado, assim, como diz no popular, eu rupiava, né? Sim, Quando eu via aquele tanto de números sim, e coisa de gente grande, né? exato. E na verdade existiam histórias ali, existiam vidas, né? Então eu acabei tatuando nos meus braços algumas frases, né? Uhum. A gente pode até mostrar aqui, vou atrapalhar Vamos, um pouco a minha camisa, vamos mas eu, mostrar. eu tenho algumas frases que eu E eram tatuei. frases de quais momentos? Eram frases que eu escolhi imediatamente antes do Uhum. paciente vir a óbito, né? Certo. Claro Então eram que últimas palavras do sim, paciente, sim, geralmente. imediatamente antes. Uhum. Certo. E Vamos cada ver. frase tem uma história, né? Sim. Então vamos trabalhar isso. Vamos ver a frase e a história por trás da frase. Vamos lá. Deixa Eu eu não ver sei se eu aqui. vou conseguir ler daqui, mas aí você vai Você lendo tá pra gente. novo, rapaz. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra câmera pegar? É lindo. Tá, eu acho que. Não sei se a câmera vai pegar, mas eu vou lendo pro pessoal aqui, ó. Você é lindo, não me deixe. Morrer. Não me deixe morrer. Eu confio, pode entubar. Meu sonho era ser médico ou médica. Médica. Era ser médica. Acho que não vai dar. Essa frase veio num contexto de um paciente que estava grave, então, na Sim, sim. Covid. Como foi? Cada frase é de um paciente, né? E, de certa forma, se eu fosse escrever todas as frases de todos os pacientes, Sim, meu corpo inteiro estava tatuado, né? sim. Eu escrevi algumas que não tem um sentido mórbido, assim. São frases de Uhum. pacientes que me ensinaram alguma coisa na sua trajetória que fazem parte do que eu sou hoje, né? Me lembram também de onde eu vim,
o caminho que eu tenho que tomar, entendeu? Como é ouvir, doutor Ícaro? Tem no outro braço aqui também. Tem outra. Daqui a pouco a gente lê essa. Tá? Você falou que tem quantas frases tatuadas? Acho que é uma Umas 7. sete pacientes. Isso. Haja braço, hein? É. Mas como é, doutor, ouvir um paciente dizer para você, pode intubar, meu sonho era ser médica, mas acho que não vai dar. Como é? Como foi ouvir isso de uma paciente? Acredito que jovem, então. Era uma paciente jovem, né? É sempre muito forte, né? A gente, como médico, a gente luta pela vida, né? E eu dedicava a minha vida nisso, né? Sim. Era muito frustrante. Eu lembro que antes do Covid chegar no Brasil, eu havia visto uma entrevista de um médico italiano e ele tinha dito que era tratar o Covid era como você tratar uma pneumonia sem antibiótico. Uhum, Basicamente era isso, né? sim. Basicamente era isso. Nós não tínhamos uma medicação efetiva contra o Covid, mas nós sempre lutávamos pela mínima chance do paciente, né? Sim. Era muito duro, né? Ouvir isso. Eu me lembro de todos os olhares de todos os pacientes, todos eles, centenas, Sim. eu me lembro de todos. E eu não gostava muito de ver números, né? Faz parte da coisa, mas foi por isso que eu resolvi tatuar. Sempre muito difícil, sempre muito duro, mas eu sempre tive esperança, Sim. né? Eu acho que às vezes eu me pergunto se nós vencemos ou não, né? Essa reflexão existe? Existe. Eu acho que na verdade às vezes não teve vencedor. Né? Claro que cada paciente foi único, cada paciente teve uma história e eu vi uma coisa em comum em todos eles, que era o vazio. Então, eu não consigo ver a morte com curiosidade, eu não consigo ver a morte como uma honra. Era um vazio, né? Vazio de quê? No olhar, No olhar. só vazio. Às vezes eu vejo que existe uma cantora sueca e vários outros, né, Sim. que cantam refletindo sobre a morte como uma coisa fatídica. Eu não sei. É muito fácil a gente refletir sobre a morte quando a gente esbanja a vida, Sim, né? com toda certeza. E o sonho dessa paciente era se tornar médica. Então ela vê em você o sonho dela. Quando ela não retorna à vida, ela evolui para o óbito. Você estava ali depois desse desfecho? Tava. Eu sempre fiquei junto com os meus pacientes. Uhum. Se eu for contar caso por caso, houve pacientes aqui que tatuaram, né? Que não tinha ninguém, não tinha família, não tinha. Eu nunca me senti constrangido em fazer videochamada Certo. antes de levar o paciente para intubação. Eu fazia às vezes do meu celular para o familiar para Sim. conversar com o paciente, vê-lo, né? Porque era muito triste que o paciente vinha a óbito, nós tínhamos que selar o paciente em um saco estéreo, né? Sim, Para que não houvesse contaminação do Covid, né? Então, isso era muito ruim, né? sim. Culturalmente, nós temos o velório, enfim, nessa pandemia não tinha isso. Então, eu nunca me senti constrangido em fazer videochamada com o paciente, em depois entrar em contato com a família e dar respaldo fora do Sim. horário, porque há médicos que isso pesa também, né? Na Sim. hora de intubação, Uhum. pode acontecer alguma coisa, nunca me constrangi com isso. Então, Então, eu sempre fiz questão. E tem paciente que não tinha ninguém, né? Então, sim. eu me posicionei ao lado do paciente, né? Eu sempre tive na minha cabeça que todos nós, independente se nós gostamos da pessoa ou não, se nós concordamos com ela, todos somos a pessoa mais especial na vida de alguém. Sim. E então, esses pacientes também me ensinaram, porque naquele momento eles foram na minha vida. Com certeza. Não sei se você vai se recordar, mas nesse evento especialmente, a vacina já estava Hum, disponível? Não. Não, não. Depois que a população, depois que chegou a vacina, Sim. foi caindo vertiginosamente contaminação por Covid, caso de gravidade, né? Sim. Existem problemas, a vacina, como todas as outras, né? Claro. Vacina não é uma coisa nova, é um princípio que nós já usamos Sim, há muito muitos tempo. anos, mais de 50 anos. Sim. Mas o benefício que ela trouxe, assim, logo depois que começou a vacinar, caiu. Quando você estava lá com esses pacientes, nesse período que ainda não se tinha vacinação, não se tinha medicamentos com comprovação científica eficazes para combater a infecção,
Como era, assim, eu quero fazer um paralelo, assim. O que que você percebeu quando você sai de um momento de desesperança, né? Não sabemos o que é isso, não temos medicação, não temos vacina, não temos nada que seja de fato eficaz contra essa infecção, contra esse vírus, para o momento em que as vacinas começaram a ser disponibilizadas. É, você sentia esse alívio nos pacientes? De agora tem vacinação, agora essa chaga pode chegar ao fim? Com certeza. Foi uma vitória gigante para todos nós aqui, falando em Brasil. Foi uma vitória do SUS, Sim. né? Foi uma esperança e nós nos agarramos nela. Nós caímos em uma falácia muito grande médica, que isso é muito comum, né? Na ciência, isso é muito comum. Como não sabíamos o tratamento correto, nós tentamos tudo. Sim. Nós tentamos tudo com esperança que iria dar certo ou não. Diversas medicações. Se eu for falar para você que vai dar umas 10. Sim. E nós caímos em uma falácia de, às vezes, um paciente recuperava bem com uma cloroquina, com uma azitromicina, com uma enoxaparina, porque saíam pesquisas preliminares indicando um benefício, e nós caímos na falácia, às vezes, de, eu testei no paciente e deu certo. E aí nós testávamos em outro, e sempre acabávamos numa frustração muito grande, porque não havia nada efetivo mesmo, né? Exato. Você até tem a azitromicina ajudando o paciente que precisa de ventilação mecânica, né? Depois, mais recentemente, alguns antivirais, mas não reduziam mortalidade. Melhoravam a recuperação, às vezes. Sim. Remdesivir, se eu não me engano, antiviral. Mas, de fato... Mas não era a cura, né? Não. Era. Foi a vacina. Sim. Achei. Houve uma... O Covid, nós tínhamos uma situação antes e depois da vacina. Sim. Foi assim, muito, muito nítido. Eu acho interessante essa ponderação, porque, sim, como era uma medicina de guerra, era algo muito novo que estava acontecendo, o médico ele vai testar tudo, mas, obviamente, baseado nos princípios éticos, ele vai testar métodos terapêuticos com um certo embasamento. Exatamente. E existia alguns artigos Sim, que sim, saíam sim. que era muito experimental, né? Inclusive houve uma pesquisa na época que o número de artigos produzidos no período de Covid era impossível que qualquer médico conseguisse ler todos, de tanto que eram produzidos. Então acabava que esses artigos, às vezes, criavam uma expectativa e muita gente falava, não, é isso. E faltou, eu acho que humildade em alguns profissionais de depois fazer essa nota que você faz de testamos, mas depois vimos que não era eficaz, não era adequado, então paramos de usar. Então houve uma insistência muito grande em se continuar usando métodos ineficazes. Mas então você percebia essa esperança no paciente, assim, de finalmente agora chegou a vacina. E para vocês, médicos? Porque a gente sabe o efeito de uma vacinação. Enfim, a gente sabe. Então, quando vem essa vacina em tempo recorde, também houve essa esperança no médico de quem sabe finalmente agora a gente fica livre disso? Claro, houve não só uma esperança, como nós vivenciamos isso. Foi uma vitória, uma grande vitória para nós, né? Sim. Logo depois de um tempo de vacinação, quando nós pegávamos um paciente grave, é porque ele não tinha se vacinado. E aí começou a ficar cada vez mais raro. Hoje em dia, faz muito tempo que eu não vejo um paciente grave de Covid. Doutor, como era esse caso, assim? O paciente que resistiu, pelas razões dele, de foro íntimo, a se vacinar e evoluía para o grave. Existia um teor de arrependimento? Você percebia isso de por que eu não me vacinei, evoluí para o grave? Ou não havia nem esse tipo de reflexão Você percebia esse tipo de reflexão, assim, de talvez se eu tivesse me vacinado? Foram poucos pacientes, depois que começou a vacinação, que eu tive contato mais grave. Foram poucos. Eu não consigo te dizer com exatidão se do paciente houve isso. Sim. Mas da família, sim. Da família, sim. Da família, sim. Vamos lá, doutor. Eu vou abrir aqui, porque a Paula já mandou para mim uma pergunta. Deixa eu ver. Você mandou onde? No RotaMed. Tá. Porque aí eu vou abrir para... Tá, eu vou abrir aqui para pergunta, doutor, e depois a gente volta para mais frases aí que você tem no seu corpo.
Ah, tá. Tá. Não é sobre Covid, mas você tá lá no hospital, pode ser que você consiga responder para ela. Ela certamente conseguirá. Bem, Mendes, tem gente morrendo de dengue. Pergunta para o doutor se trata. Não, isso aqui certamente você vai responder. Se trata de uma epidemia também. A dengue também é uma epidemia, ou doutor? É isso mesmo que ela pergunta. Ela não pergunta pandemia, é epidemia. A dengue é uma epidemia, doutor Ícaro? A dengue, ela tornou-se uma epidemia Uhum. por diversos fatores, né? Mudança climática. Isso aí vai ficar bem elucidado depois, mas a dengue tornou-se uma epidemia mesmo, é grave. E tem uma coisa muito interessante sobre a dengue que as pessoas não sabem. A, a, a dengue também é um vírus, nós não temos uma medicação eficaz para ela, Uhum. né? E a gente sempre bate na tecla, eu acredito que até você tem estudado Sim. bastante sobre isso, sobre hidratação. Sim, fundamental. As pessoas não têm noção do quão importante é a hidratação e do quanto que é a Uhum. hidratação. Sim, A hidratação para dengue, ela está preconizada para o paciente com sintoma de dengue aguda ali, 60, é hidratação oral, sim. 60 ml de líquido por quilo por dia. Uhum. Eu não sou bom de matemática, mas 60 ml por quilo para um paciente de 50 quilos dá o quê? É, 3 litros 3 litros por por dia. dia. Então, É, se você pesa 70 quilos, sim, 3,5 por aí. quase 4. É É, muito líquido, gente. é, Tem que tomar muito líquido sim, para dengue. Quando eu falo isso com os meus pacientes, eles assustam. Eu falo, sim. tá tomando água? Tá tomando Uhum. bastante? Tô. Não. Você precisa de tomar isso aqui de água, 60 ml. Certo. Aí o paciente ele não tem noção. É muito Sim. importante, ajuda demais na recuperação da dengue. Eu acho que a dengue, ela é uma epidemia muito negligenciada, né? As pessoas, elas acham, elas não fazem ideia da gravidade que é essa doença. Então, é dengue. Inclusive tem até um meme, eu não sei se é meme, não, eu acho que não é meme, virou meme. Não sei se você já ouviu, mas é um áudio de uma senhora. A senhora manda o áudio pra alguém, Já, já viu, né? já, já. Ela fala assim: Não, fulana, não, graças a Deus não era Covid, não. Era dengue Graças a Deus era hemorrágica. dengue hemorrágica. É isso. E o chikungunya também, né? Cara, Exatamente. o chikungunya, ele tá virando um problema gigante, porque o Uhum. paciente, mais ou menos 50% dos pacientes que pegam chikungunya na fase aguda, eles vão evoluir para uma certa cronicidade. Então, o paciente, ele demanda muita consulta. Sim, 5, 6, 7 consultas, 10 consultas. Então, é aquele paciente que fica voltando com dor. artralgia terrível, Uma né? artralgia incrível. Uhum. É, e nem todo profissional sabe fazer o tratamento correto do chikungunya, porque não Uhum. é só entrar com corticoide ali na fase subaguda e crônica e Uhum. remédio para dor, você já tem que entrar com imunomodulador, né? Com Uhum. hidroxicloroquina, com metotrexate, que são tratamentos um Uhum. pouquinho mais chatinhos. Então, o chikungunya está sendo um complicadíssimo hoje em dia, porque virou uma epidemia, é a Sim, arbovirose, é o sim. mesmo pernilongo, né? A Uhum. transmissão e o paciente demanda de muita consulta. E saiu uma pesquisa recente denotando que a mortalidade por chikungunya ela pode chegar até 82 dias depois da fase aguda do chikungunya. Olha só que Certo. interessante. Aham. Nós tínhamos antigamente que dengue levava a óbito. Chikungunya não. Uhum. Chikungunya era artralgia crônica. Não, É, chikungunya também leva o óbito e até sim. 82 dias Dias após a depois. É. infecção, a prima infecção ali, né? Sim, é isso. Eu acho que as arboviroses, no geral, elas são negligenciadas. As pessoas, elas... Não, eu não sei, doutor Ícaro, se é porque são epidemias sazonais, sabe? Então a pessoa sabe que ano que vem, nesse mesmo período, vai ter de novo. Meio que a população dá uma relaxada, né? E assim, e que bom que a maioria das pessoas não evoluem para as formas graves da doença, né? Então ficam ali naquela forma mais menos grave. Mas aí a pessoa negligencia e ela não presta muita atenção, principalmente nesse ponto aí que você está falando da hidratação. Por que a hidratação é tão importante na medida é, pós-diagnóstico, né, da dengue? Por que a hidratação é tão importante nesse tratamento aí, você pode dizer assim? A dengue, ela é um vírus, ela é da família do flavivírus. Uhum, Ela é um primo, vamos colocar assim, da hepatite C. Então, uhum, as duas complicações que a dengue faz no nosso corpo é uma hepatite fulminante, que a dengue pode fazer, uhum, pode complicar, e a questão hemorrágica da dengue. Não só por queda de plaqueta, por vasculite. A uhum. lesão da dengue primária é no vaso sanguíneo. E aí Sim. você tem uma parte do sangue, vamos por assim dizer, que Uhum, extravasa o vaso sanguíneo, faça a vasculite. Por isso o paciente ele fica vermelho, ele certo. dá sintoma, pequenas
hemorragias que nós chamamos de petecas, né? Então, a hidratação ela é muito importante para recompor Volume. esse volume. Assim, é fundamental. Quase todos os vírus é como o nosso nobre médico italiano falou, tratar uma pneumonia sem antibiótico, uma pneumonia bacteriana. Então, principalmente na dengue, por conta dessa vasculite, tem que hidratar, repor esse líquido, né? Tanto que um sinal de complicação na dengue é hemoconcentração, né? O paciente ficar com a celularidade aumentada no vaso sanguíneo. O senso comum das pessoas é que seja só queda de plaqueta, queda de plaqueta. A preocupação única fica essa, não esquece do queda de plaqueta hematócrito. não. Tem que olhar o hematócrito. Porque sai tanto o sangue, a parte líquida do sangue sai muita quantidade para fora do vaso e você tem uma concentração muito grande de célula no vaso sanguíneo. E a hidratação você vai recompor isso daí. Exatamente. E é aquilo que eu te falei, o paciente, vocês estão ouvindo, é 60 ml por quilo por dia. É muita hidratação. Sim, sim. Muito mais do que habitual. Muito mais do que habitual. E é o ponto que a pessoa... vou tomar isso aqui. Falha, e aí... Ok. E talvez a mais... uma complicação grave, que é o choque, a síndrome do choque da dengue. Fala um pouco pra gente sobre. Há uma alteração muito forte no sistema de coagulação do paciente com dengue, tanto igual nós comentamos pela vasculite, às vezes a lesão hepática mesmo, e o paciente quase que exsanguíneo, né? Ele desenvolve um choque hemorrágico fulminante, assim, né? Meio que exaure os tampões de contrarregulação, né, para evitar a hemorragia, e o paciente é súbito, né? Nós estamos tendo muito óbito por dengue, né? Muita dengue grave. Isso daí já faz tempo, faz uns 3 meses que nós estamos vivenciando isso. E outra coisa também, eu peguei em Dom Cavate, cidade pequena, de 5 mil habitantes, 4.900, um caso de síndrome de Guillain-Barré. Por causa... posterior à infecção de dengue? De chikungunya. De chikungunya, Fala um pouco sobre isso, doutor. Provável. Sim. Né? Existe, até então, o que nós sabemos mais é que o Zika faz isso. O Zika, ele dá poucos sintomas, mas ele pode fazer uma autoimunidade, uma autoagressão do nosso corpo contra células do sistema nervoso periférico, do nervo. Como os nossos nervos é como se fossem fios encapadinhos que conectam ao músculo para você levantar o braço, e ele lesiona esses fios, lesiona essa capinha do fio, que é a bainha de mielina. E o paciente começa a ter uma neuropatia, uma perda de movimento ascendente, começa lá no pé e vai perdendo o movimento. E qual que é o problema disso? Que se o paciente perder o movimento do diafragma, ele não consegue respirar. Normalmente, essa síndrome de Guillain-Barré ela é rara e o paciente acaba recuperando espontaneamente, né? Então, nós entubamos o paciente para que haja uma ventilação mecânica, depois de um tempo, de acordo com os parâmetros lá, estuba esse paciente. Só que agora nós estamos tendo Guillain-Barré por dengue suspeita, né? E eu tive em Dom Cavate uma paciente tratando para chikungunya subaguda e desenvolveu o Guillain-Barré. Isso. Pois é, gente. Então são doenças, né? São moléstias que são graves. Não é porque acontece todo ano vai chegar. Porque parece que é um evento assim, todo ano vai chegar o tempo da dengue. Então, podemos nos tranquilizar em relação a isso? Não, eu acho que a atenção na prevenção é fundamental. E eu acho que um dos problemas da arbovirose, a prevenção da arbovirose, é porque você cuida do seu espaço, aí às vezes o vizinho não cuida. O mosquito não respeita a propriedade, né? Ele não fala só daqui. E modifica também, né? Sim. São doenças sazonais, mas, por exemplo, houve uma mudança, né? Esse ano, da quantidade de casos de arbovirose. Então, a coisa mudou, né? Não é mais igual... era antes. Igual foi antes, né? O problema ficou gigante, né? Sim. Então vamos cuidar, né, gente? Vamos prevenir, é sempre o melhor remédio. Doutor, e aí tem mais, né? Deixa eu ver se a Paula mandou mais um aqui, ó. O Carlos está perguntando, vacina ou terapia gênica? Aí tem um curtido em cima, não consigo ler a próxima palavra, Paula. Terapia gênica. Tá, você já ouviu disso? Não, eu não sei qual que é a diferença, sendo sincero com vocês. Não sei qual que é a diferença. Não entendi o que ele tá querendo dizer, não. Certo. Mas eu não entendi, não. Tá, Paula? Se ele quiser esclarecer a pergunta aí, o doutor também não entendeu. Então a gente vai avançar aqui. Tem mais marcas no seu corpo, doutor Ícaro? Frases
de as últimas palavras dos pacientes que foram a óbito no contexto da Covid. Qual é a próxima que você vai É, mostrar pra gente? deixa eu massagar minha blusa É o aqui. quê? Bom mineiro. Você não é de São Paulo, coisa nenhuma, rapaz. É, Mineiro já te adotou. eu sou de coração aqui. É, Eu sou mais mineiro que paulista. mais mineiro do que paulista. Deixa eu ver se eu. Baixa mais. Vamos lá. Doutor, eu me matei. Deixa eu pegar aqui. Doutor, eu me matei. Quero. É isso? Uma frase é essa, doutor, eu me matei. A segunda é... Tá. Então são de pacientes diferentes. diferentes. Cada um é uma frase. Rapaz. Então tá bom, peraí. Doutor, eu me matei. Vamos falar sobre essa, depois a gente fala sobre as outras. Então aquelas outras que eu li eram de 3 pacientes? Eram de pacientes diferentes. Tá. Eram Então depois eu vou contextos voltar diferentes. nela. Depois eu vou voltar É. nela. Eu achei que era de uma paciente só, que era como se fosse um poema. Doutor, eu me matei. Qual contexto, em qual contexto essa frase surgiu? O contexto e porque nós tivemos óbitos relacionados diretamente ao Covid e indireto também. Essa paciente eu não posso dar mais detalhes Claro. por questão ética, Sim. mas foi uma paciente que ela faliu por conta da pandemia, né? Sim. Por conta do lockdown. Ela faliu e acabou, né, tirando a própria vida, né? Nesse contexto que ela chegou pra mim, ainda estava grave, né? Sim. Eu estabilizei, mas ela veio a óbito posteriormente. É. Então foi um problema secundário do Covid, né? Puxa vida. Foi triste. Foi bem no início também. É. Uhum. É uma situação bastante complicada, porque, sim, eram medidas necessárias naquele momento, mas é isso que você disse, uma doença, ela perpassa as esferas do contexto social, o contexto do trabalho, o contexto econômico, e tem gente que não está preparado para isso, inclusive. Ninguém está, né? Mas eu acho ninguém- que é, se você já está em um contexto de um adoecimento mental e vem uma situação como essa, é muito mais complicado lidar com isso. Então ela chegou e confessou para vocês que tinha tentado o autoextermínio. Sim. Assim, eu fiz questão também de tatuar as frases exatamente da forma que o paciente me falou, né? Sim. Que Às vezes pode coisa. parecer um pouco confusa a frase, mas é no contexto que o paciente Sim, estava. sim. Não, mas dá para confuso entender mesmo. perfeitamente, perfeitamente. Eu não vou conversar muito sobre essa pelas razões que você sabe, doutor. Mas vamos para a próxima. Depois eu vou voltar nas outras, tá? Tá bom. Deixa eu ver. Mais uma frase de um paciente. Última frase do paciente em vida. Eu tenho? Tem. Isso. Eu tenho que sair dessa. Minha caçula vai casar. Eu tenho que sair dessa, minha caçula vai casar. Como esse paciente, em qual contexto esse paciente disse isso? pra Isso você? é interessante porque denota como é interessante a vida humana, né? São diversos contextos. Nós lidávamos com vida, né? Sim, Com vidas e histórias, né? sim. Então, o paciente ele não estava nem preocupado muito com ele. Ele era um paciente muito família, enfim. E era É com interessante. o casamento da filha, ele queria participar. Sim. E qual a idade dele, mais ou menos? Você lembra? Meia idade? Meia idade, um meia homem de idade. meia idade. Como essas coisas te ensinam o quê, doutor Ícaro? É, te fazem refletir sobre a vida ser efêmera? Te faz refletir sobre não termos controle de absolutamente nada? Porque tem um paciente que está num contexto de ter uma filha caçula, pelo que eu entendo aí, um casamento marcado, e ele é acometido de uma doença grave e fala: Olha, eu tenho que sair dessa porque a minha filha caçula vai casar. E se essa frase está tatuada no seu braço, é porque ele não conseguiu sair dessa. O que te faz? Quais reflexões que vêm à sua cabeça num contexto desse? É interessante essa pergunta. Eu acho que não tem uma resposta muito correta em relação a isso, mais do que lembra quem eu sou, quem nós médicos somos, né? Nós somos tradutores do homem, né? Se você pegar um círculo e medir o comprimento Uhum. desse círculo e dividir pelo diâmetro dele, ele vai dar sempre uma constante. Sim. Desde de um átomo de hélio Uhum. até um buraco negro.
Essa é a linguagem da natureza. E também é muito interessante, que é o pi. Sim. Então, desde o nosso DNA até outros planetas, se você calcular o comprimento e dividir pelo diâmetro, ele vai dar o pi. Sim. Nós somos tradutores do homem. E isso é muito interessante porque não existe essa constante no homem. A gente vive uma dualidade. O que é uma lágrima para você? Ela pode representar o Muita momento coisa. mais feliz da vida da pessoa Ou mais ou mais triste. Essa é a linguagem do homem, não sim. existe uma constância. Ao mesmo tempo que nós vemos as pessoas grandes colocando números de Covid, eu me lembro dos olhares. É uma dualidade, né? Sim. Da mesma forma que para o universo nós não somos nada, mas na vida daquele paciente ele é tudo para outras pessoas. Sim. É um universo à parte. É quase uma dualidade, quase uma Sim. reflexão. Então nós médicos não somos nada mais do que tradutores do homem, né? Tradutores do homem. Isso que você fala, doutor Ícaro, é profundamente filosófico e humano, porque só o homem produz filosofia, né? Então, é profundamente humano. Sendo assim, o médico, o tradutor do homem, nessa perspectiva extremamente humanista, a inteligência artificial vai substituir isso? A inteligência artificial, um dia, você acha que ela vai conseguir ser tradutora do homem também? Não, eu acredito que não. É muito difícil, né? Esse pensamento subjetivo. Então, a inteligência artificial não é uma ameaça para a verdadeira medicina. É difícil dizer isso. É claro que para a medicina eu acredito que não. Eu acredito que nós estamos muito aquém, né? Sobretudo na medicina. Eu já vi infarto com dor na orelha, eu já vi infarto com dor no pescoço, eu já vi infarto como uma queimação no estômago, né? Sim. Olha, isso é muito complicado, né? Se fosse igual um manual de carro, era fácil, né? Robô é algoritmo, né? É algoritmo. Um robô não tatuaria no seu, enfim, chama braço de robô, as frases, as últimas frases. O robô é a ouvidas. linguagem da natureza, né? Sim, É algoritmo. sim. Exatamente. É interessante. O Rota Med de hoje está altamente filosófico, eu estou aprendendo demais, isso é muito bom. A Paula mandou mais uma pergunta aqui, depois eu vou voltar às mensagens tatuadas no braço do doutor Ícaro, que são as frases, as últimas frases ditas a ele por pacientes momentos antes de irem a óbito. Aí a Cássia enviou uma pergunta, ela retorna ao tema da dengue, doutor Ícaro, e bastante pertinente a pergunta dela. Eu esqueci de te orientar no princípio do programa. Você pode conversar do jeito que você está fazendo comigo, é excelente. Mas quando você quiser falar diretamente para alguém, você pode olhar para aquela câmera lá, tá? Lembrando que não é obrigatório. Eu até gosto desse contato aqui visual. Mas às vezes o convidado quer falar diretamente, você pode olhar para aquela câmera ali, fica tranquilo. Quanto tempo pode durar a dengue? A Cássia pergunta. Normalmente a dengue, quando não há sinais de complicações, ela dura ali até 7 a 10 dias, né? O pico dessa vasculite ocorre 70% das vezes até o terceiro dia, mas uma pequena parte das vezes no quarto dia também. O pico de vasculite, no paciente não complicado. Depois os sintomas duram de 7 a 10 dias. 7 a 10 dias. O período de incubação varia muito, é de 3 a 15 dias que o paciente contrai para começar a ter sintomas. Então é uma janela ampla, né? 3 a 15 dias para o paciente manifestar sintomas. O pico é entre o terceiro e quarto dia dessa vasculite e depois 7 a 10 dias para recuperar. E é interessante que eu li recentemente, porque, né, por estar nesse contexto da medicina, pacientes acabam, ou familiares, ou pessoas próximas, buscando informação na gente, a gente tem que buscar em fontes confiáveis. O mosquito, o Aedes aegypti, se um mosquito não infectado, eu acho que assim, é importante, porque a sociedade fica um pouco confusa em relação a isso. Um mosquito não infectado, mosquito fêmea do Aedes aegypti, chegou a mim agora, eu sou um paciente infectado por dengue. Se esse mosquito, ele picar a mim e sugar o meu sangue, então ele, teoricamente, ele foi contaminado, né? E imediatamente ele vai lá e pica você ou pica a Paula, ele não transmite a doença assim imediatamente, ele tem um tempo de incubação no próprio mosquito, né? No próprio vetor. É como todo parasito, né? Ele tem um tempo de incubação nele mesmo, né? Exatamente. Então não dá, né? Não é assim. Porque recentemente teve uma pessoa próxima a mim que ela ficou insegura, assim, porque
ela estava num contexto de pacientes que estavam com dengue. Então, um mosquito pode picar ali, em seguida picar a mim que vai transmitir? Não, não. Tem um tempo no organismo do mosquito para ele sair do intestino do mosquito e ir para a saliva para ficar infectante. Mas, então, doutor Ícaro, respondendo a pergunta da Cássia, de 7 a... Quanto tempo dura a dengue? Geralmente, Normalmente a fase aguda de 7 a 10 dias. fase aguda de 7 a 10 dias, ok, Cássia? E hidratar, viu, Cássia? Hidratar bastante nesse período aí. Doutor Ícaro, vamos para mais uma frase aí no seu braço. Antes de eu ir para sua frase, deixa eu te perguntar uma coisa. Você via morrer crianças, adultos, idosos, independente da faixa etária, ou no lugar de sua atuação tinha uma faixa etária mais predominante? Eram mais idosos, né? Mais Ou idosos. pacientes jovens com alguma comorbidade, né? Certo. Normalmente. Uhum. Mas era sempre muito trágico quando aparecia um paciente jovem, né? Sim. E de forma que houve tantas contaminações que acabou que vieram muitos pacientes jovens também. Muitos pacientes jovens também. Então vamos lá. A próxima frase aí, deixa eu ler. Frase dita nos últimos momentos antes de um paciente em situação grave ir a óbito. Doutor, isso que eu tenho é grave? É isso? Covid. Ah, tá. Covid. Doutor, isso que eu tenho é Covid? Como eu falei anteriormente, nem sempre essas frases fazem sentido. Eu fiz questão de escrevê-las assim como me falaram, né? Sim. Então, às vezes no momento de falta de oxigênio, enfim. Uhum. E aí Claro que cada um teve uma história, isso daqui é só uma foto, né? Sim. Não é o filme, né? Sim. Há uma história por trás, mas... O medo dessa confirmação do diagnóstico, ela era muito presente a despeito da suspeita, porque eu imagino o seguinte, essa frase vem, como nós já falamos, num contexto de gravidade. Então, provavelmente esse paciente aí já estava em uma terapia que denotava gravidade. Já se havia uma suspeita, né, de que fosse Covid-19. Mas a última frase desse paciente é para você. Doutor, isso que eu tenho é Covid? Você percebia isso? A confirmação do diagnóstico, ela era uma necessidade desse paciente a despeito da sua suspeita muito forte? Com certeza. Igual o meme que você falou. Sorte que não era Covid, era dengue hemorrágica. Graças a Deus Então, é dengue hemorrágica. Você percebia muito isso? Percebia. Tinha muito. O paciente, ele tentava... Você sentia que ele queria ouvir a despeito da gravidade, mas que pelo menos não fosse Covid? Você acha que... Sim, sim, sim. Principalmente no início, né? Onde Sim. não se conhecia tanto. Por que a Covid assustou tanto, doutor Ícaro? Acredito que pela rapidez que se espalhou no mundo, né? Pela informação jornalística, pelos números, né? Pelos números. Né? Gente grande gosta de números. Sim. E eram muitos números. Você acha que, como médico, a cobertura da imprensa em relação às mortes, não à doença, porque a doença, eu acho que a cobertura da imprensa foi fundamental, mas em relação às mortes, você acha que ela foi adequada? Você acha que poderia ter sido diferente? Eu estou te perguntando isso porque é o seguinte, eu sou essa pessoa que sou esclarecido, né? Estou aí na área da medicina, né, como acadêmico. Um dia eu estava na casa da minha sogra, eu não assisto televisão. Eu estava na casa da minha sogra, doutor Ícaro, e nesse dia, eu assentado no sofá, na sala de estar, a televisão, na sala de TV, a televisão ligada, estava passando um noticiário muito famoso, e de repente eu só vi mortes. Por quê? Porque, como jornalista, eu sei exatamente como uma reportagem é feita, né? Então, essa reportagem, ela foi tratando de últimos momentos dos pacientes. Na verdade, ela fez um paralelo do paciente antes de ser entubado e depois da intubação, a notícia da morte do paciente. Então, foi uma matéria construída em cima disso, né? O Covid está matando muito, tem muitas mortes. O paciente, antes de intubar, intubou, morreu. Eu te confesso que essa pessoa esclarecida da área,
fiquei extremamente assustado. Eu fiquei assustadíssimo. Que eu saí da casa da minha sogra adotando medidas que elas não eram apenas medidas preventivas, racionais. Eram quase que. Eu quase queria me colocar e colocar a minha família em uma condição de impossibilidade social, até, né? Por causa daquela reportagem, né, que eu assisti. Como que você avalia o papel da mídia nesta questão exclusivamente? Ou, mais do que isso, para tirar a sua opinião como médico principal, vou colocar então pela sua vivência. Você sentia que os pacientes que chegavam até você, eles estavam muito assustados pelo que viam na televisão? Ah, tinha muito isso, né? Uhum. É, inclusive, tiveram várias histórias do paciente chegar no hospital desesperado com um teste positivo de Covid. Uhum. Paciente sem sinal de gravidade nenhuma. E os pacientes já chegavam na mesa, isso em diversas ocasiões, com o Uhum. exame, entregavam o exame para mim. Uhum. E eu falava para eles que eu não era médico de exame, Certo. eu era médico de paciente, né? E aí os pacientes Uhum. ficavam bravos, né? Não, mas eu tô com Covid, eu vim aqui trazer o exame. Não, Sim, mas eu não sou médico de papel, né? Eu quero saber como que você está, né? exatamente. Isso gerou um medo gigante, né? Em relação ao Covid. O paciente estava bem, clinicamente estável, né? Sim, Mas tinha essa repercussão ansiosa, né? Um paciente de ser Covid, né? De estar com Covid. sim, Era às vezes, até irracional. sim. Hoje, você acha que pelo que aprendemos, pela experiência que tivemos, você acha que a forma como essas informações devem chegar à população deve mudar? Eu acredito que sim. A gente sempre pode mudar e, como eu disse, eu não gosto muito de número, né? Eu acho que poderiam falar mais das pessoas, poderiam Sim. falar mais da gente, né? E rapaz, você falando isso aí, eu me lembro, as imagens da reportagem vêm na minha cabeça direitinho. Eles faziam números, eram números. E aí foi assim uma coisa pânico total, porque eles faziam tipo assim, segunda-feira, aí os números, aí na terça-feira já tinha como se fosse uma roletinha de números aumentando, É, um gráfico e uma roleta de números, e eu, meu pai, fiquei acho realmente que. desesperado. Mas doutor, deixa eu ver mais uma frase aí do seu Eu ombro. tenho visto. É, tá. Vou morrer, só queria ouvir uma música. Vou morrer, só queria ouvir uma música. Era esse paciente ou essa Esse paciente? paciente, ele Esse era um homem, paciente. né? Uhum. Um rapaz que tinha, de certa forma, talvez enxergado a realidade. São formas diferentes de enfrentar, não a morte, mas a vida como ela Uhum. é, né? E me ensinou muito também, esse homem, né? Uhum. É claro que é muito triste, né, o contexto. Sim. Ele conseguiu ouvir a música? Sim, sim, coloquei. Você lembra Ele- qual era? Lembro, lembro sim. Pode falar? Era uma música do Luiz Gonzaga, Ah, lembrava a família dele. sei. Entendi. Depois que terminou a música, ele ficou mais em paz? Vazio, né? O vazio no olhar. É. É difícil até a gente imaginar, né? O que é. Eu fico pensando o que é, o que vem depois da música. Porque o último desejo foi pela música. Eu quero. Esse é meu último desejo. Eu quero ouvir uma música. E quando essa música se encerra, o que sobra, o que resta? Né? É. Eu não quero dar uma de Albujanra, não, porque quem sou eu como entrevistador Genial. perto do mestre, né, Albujanra? Mas depois de tatuar estas frases, doutor Ícaro, que são últimas palavras dos pacientes ditas a ti em situação de gravidade, depois essas pessoas morreram, né? Eu te perguntaria, não sei se você teria a resposta, não quero fazer como ele fazia. Ele perguntava duas vezes. Eu vou te perguntar uma vez só. O que é a vida? Acho que pra mim a vida é uma viagem, é uma curta viagem, no qual o trajeto é que é incrível.
é definido por nós, o trajeto é incrível, mas é muito curto. Pessoas vêm e vão. Há uma analogia da vida com uma viagem de trem, né? Cada vez que o trem para em uma estação, pessoas descem, pessoas novas sobem. Meu pai era maquinista, né? Então isso Seu pai era maquinista? faz parte da minha vida. Eu Meu gosto sonho de muito infância era dessa. ser maquinista, sabia? É, Ah, que legal. faz muito essa analogia. Eu acho que a vida é isso, é uma curta, curtíssima viagem. E que a gente tem que aproveitar ao máximo. E no final, o ego não existe mais, a raiva. Eu acho que o que acaba ficando no final é o amor que a gente deixa. Isso às vezes transcende o tempo, né? Porque eu tive contato com esses pacientes e depois eu tive contato com a família, eu tive contato com os filhos, com os netos, eu tenho contato até hoje. A gente percebe que o amor fica. Aquele paciente brigou com algumas pessoas durante a vida, é, ficou com o ego ferido, isso tudo é curto. É só o amor que a gente deixa que transcende o tempo. E eu acho que no momento que as pessoas se lembram deles, é como se de certa forma eles vivessem nelas, né? Recentemente agora eu passei por uma fase muito difícil da minha vida. Eu perdi a minha mãe tem um mês. Sinto muito. É. Ô dor doída. Mas é isso. O amor que ela deixou pros filhos, pros netos. Isso tudo vive, todo dia, nos nossos corações, né? E até minha mãe me ensinou muito no momento de morte dela. Minha mãe era jovem, tinha 50 anos. No mês passado ela faleceu, vítima de um AVC hemorrágico. Eu cheguei para visitar, ela estava entubada, drenando tórax, com acesso subclávio, assim como meus pacientes, né? Uma coisa que ela me ensinou nessa situação foi que quando eu olhei para minha mãe e vi ela naquela situação, eu senti exatamente a mesma coisa que eu senti com os meus pacientes e que eu sinto até hoje. Então, nesse momento tão difícil da minha vida, a minha mãe pôde me ensinar que o amor que eu tinha por ela eu depositei em outras pessoas. E eu deposito até hoje. Isso é muito vivo. Então, de certa forma, foi um momento de redenção para mim. Foi um momento de alegria. Eu sei que isso é um pouco contraditório, mas a vida é isso, né? Contradição. Contradição. Doutor Ícaro, você tem aproximadamente 7 frases de pacientes tatuadas no seu corpo, né, nos seus últimos momentos. A última frase que você se recorda desses pacientes, você as tatuou. Então, estará sempre com você essas frases. E aí eu te pergunto, doutor Ícaro, quando o paciente morre, o médico perdeu? Eu acredito que sim. Apesar de nenhum de nós escaparmos disso, né? Faz parte do contexto da vida, mas o papel do médico é esse, né? É salvar o homem e condenar a humanidade, né? Nós, uma pessoa que naturalmente iria, nós postergamos isso. Eu considero, se não, como um revés. Porque eu nunca perdi a esperança em nenhum paciente, mesmo aquele idoso em cuidados paliativos. Eu não sei quando morrer. Essa que é a realidade. Eu não sei quando se deve morrer. Então, para mim, toda morte é um revés. Eu luto pela vida, mesmo que isso condene outras gerações. A gente salva o homem, né? Se não é esse nosso papel. A vida então seria uma batalha perdida que já perdemos, mas a gente insiste em tentar ganhar? Mais ou menos isso. Acho que você conseguiu sintetizar bem. Jamais. Sei que trouxe as belíssimas lições. Pessoal, esse foi o doutor Ícaro Salgado. Esse é o doutor Ícaro Salgado e esse será sempre o doutor Ícaro Salgado. Quem quiser conversar mais com você, te encontra onde, doutor? Encontro em Dom Cavate, é uma cidade pequena, chega lá. A gente come uma linguiça e toma uma pinga. Você é das redes sociais? Sou? É. Você tem Instagram? Tem. Você pode divulgar? Posso. Qual que é o seu Ícaro Instagram? Salgado.
Arroba Ícaro Salgado. Arroba Ícaro É Salgado, com Y. Ícaro com Y. Deixa eu já estou aqui contigo, mas eu quero ver só se a pessoa digitar diretamente assim, se ela consegue te encontrar. Porque esse Acho que Instagram, às vezes, tem Ícaro Salgado. Ícaro Salgado. Anos 90, né? Sonho de Ícaro. É, exato. Ícaro Salgado. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Onde você tá aqui nessa foto de perfil? Uma montanha no bonita Chile. lá atrás? Isso, eu ia É te no Chile, perguntar, foi um no dos lugares Chile. mais bonitos que eu fui na minha vida. É, Na Cordilheira. na Cordilheira. Por quê? É um dos lugares mais bonitos. Ah, eu achei incrível o lugar. É. Aqui do nosso lado. Sim. Eu já viajei bastante já, né? Fiz um intercâmbio fora, nós estávamos comentando isso, né? É verdade. É verdade. Você fez o intercâmbio na Rússia. Em Moscou. Em Moscou. Fala um fiz pouquinho pra curso. gente sobre esse Foi intercâmbio. interessantíssimo. Eu fiz um curso de cirurgia lá com pessoas do mundo inteiro. Uhum. E, né, foi durante a minha formação, eu ganhei uma bolsa lá na Rússia. E foi incrível. Existem diversas formas de enxergar a vida, né? Sim. É como se nós saíssemos da caixa. Não há nada que substitua uma vivência dessa. Tem uma foto sua aqui em frente à Red Square. Na Red Square, na verdade. Ok. Então, quem quiser saber mais sobre essa experiência do Dr. Ícaro, é @Ícaro Salgado. Muito obrigado, meu querido. Foi um prazer conhecê-lo. Eu te agradeço. Tá? Sou eu Acho quem que agradece. você é mais do que um serviço competente. Você é uma inspiração para as pessoas. Tanto a sua formação, o seu estilo de vida, a sua ideologia, eu acho que é fonte de inspiração. Isso é mais poderoso que tudo. Que assim seja. Que assim seja. Parabéns. Muito obrigado, meu querido. Que assim seja, que a gente possa inspirar sempre pessoas a lutarem por justiça, a serem tradutoras de outros homens. Eu ia falar de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não, isso eu encerro outra coisa, né? Esse foi o Rota Med Podcast. Se você não conseguiu assistir nessa 1 hora e 2 minutos de programa, a produção vai lançar algumas pílulas aí, né? Durante a semana, a gente vai colocar alguns cortes, Reels, cortes do Instagram. E aí você pode mandar alguma coisa para alguém que certamente vai impactar vidas, vai salvar vidas. A gente falou aqui sobre patologias que podem ser prevenidas, e nós falamos também sobre questões da alma e da filosofia. Muito obrigado, até a próxima quarta-feira. Um abraço.